para nós, mulheres. Né? Pastora, Deus abençoe, viu? Te use poderosamente nessa noite. Amém, glória a Deus. Amém, quem está feliz com Jesus? Vou fazer igual o pastor Luciano Subirá. E com quem Jesus está feliz? Aqui. Eu gosto quando ele fala, quem está feliz com Jesus? Todo mundo levanta a mão, né? E Jesus está feliz com a gente? Amém, amém, né? Que o Senhor esteja feliz com cada um aqui. É bom poder estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Ai, gente, eu já fui tão ministrada nesse louvor que acho que a gente podia até orar e encerrar. Tanto que fui ministrada. Esse último cântico que cantamos, que fala da beleza de Cristo. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Qual a sua revelação sobre Jesus? Qual a beleza que existe nele que você ainda não conheceu? O cântico também diz, Cristo é tudo que Deus nos deu, pode nos dar. Ele deu tudo para a gente. Se entregou. Né? A Bíblia diz, em João 1,18, ninguém viu Deus, mas o unigênito, o Filho unigênito, o revelou. É bom demais. Então, a minha pergunta para você nesta noite, qual a sua revelação sobre Jesus? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, e a gente vai estar falando sobre isso nesta noite, sobre esse tema, a revelação que temos nele. Abra sua Bíblia em João 4, João no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 13 e 14. Depois eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, que nós vamos virar a página para lermos outro texto também. Vamos ler primeiro aqui João 4, 13 e 14. Obrigada, minha querida. Obrigada. Versículo 13. Jesus respondeu, quem bebe desta água, que a Flavinha trouxe aqui, ó. Quem bebe da água lá também do poço de Jacó, né? Logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ela se torna uma fonte que brota dele e lhe dá a vida eterna. A água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna, diz na outra versão. Vira algumas páginas aí da Bíblia, ou muda aí a tela do celular, João 7, e nós vamos ler os versículos 37 e 38. João 7, logo à frente aí do texto que a gente leu, nós vamos ler os versículos 37 e 38, que diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Na outra versão. Glória a Deus. Glória a Deus. Alex, cadê o Alex? Está para cá? Obrigada, meu querido. Obrigada, porque essa semana, hoje, né? Nós fizemos um pouco a dobradinha. Eu pedi ao Alex que colocasse algumas canções no repertório da noite. Muito obrigada por você ter deixado Deus te usar. A gente está tão em conexão, Alex, que eu vi que eu estou na mesma paleta do louvor hoje, preto e branco. Né? Nem combinamos, eu nem sabia, mas a conexão está grande aqui, viu, Lelo? A conexão está grande aqui. E eu louvo a Deus. O primeiro texto que nós lemos, todos conhecem, creio, os dois textos, né? Quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana no poço de Jacó, na fonte de Jacó, e eles têm aquele diálogo, a gente lê um pedaço do diálogo dos dois, né? E o segundo texto, João 7, um momento em que Jesus participa ali da festa dos tabernáculos, né? E como eu li aqui, no último dia, Jesus se levanta e eu acho que ele acabou com a festa ali, né? O povo ali fazia todo um ritual, toda uma liturgia na festa. Eram 7 dias de festa, a festa dos tabernáculos. E Jesus chegou no primeiro dia, o texto diz, no início do capítulo, mas ele ficou quietinho ali. E no último dia, naquele dia mais importante, pense aí, cadê Rafa? Rafa desceu com a Vitória?
Pensa aí, você vai fazer uma festa, Vitor, né, o pai? Vai fazer uma festa para a Vitória. Vamos fazer 7 dias de festa. Vai ser só um dia, não, vai ser 7 dias. E aí, o último dia é aquele mais importante, né, que tem o parabéns, né? Então, mas lá era uma festa assim. O dia mais importante, Jesus se levantou, acabou com aquela liturgia e falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Sabia? Quem sabia? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E você sabe qual é o livro mais lido da Bíblia? Alguém sabe? Salmos? Salmos? Vocês concordam? Alguém acha que é outro? O livro mais lido da Bíblia é o Evangelho de João. Já foi Salmos, tá? Já foi, tá, Julinha? Você não errou? Não. O livro mais lido da Bíblia é o Evangelho de João, que nós lemos aqui. É o livro mais lido da Bíblia. Eu fiz algumas perguntas para vocês aqui, porque fazer perguntas é uma forma muito eficiente de aprendizado. Os que têm os pais aqui de criança sabem bem disso, né? Criança faz pergunta a todo momento. Aliás, cada pergunta, né, que deixa a gente, às vezes, com os cabelos em pé, né? Às vezes a gente sabe responder, às vezes a gente não sabe, né? A gente dá uma enrolada, assim. Criança está perguntando o tempo todo. Por quê? Porque estão em crescimento. Né, Carol? Estão sempre perguntando, estão em crescimento. Estão aprendendo. E fazer pergunta é interessante. Né? Inclusive, assim, a gente ensina, quando você vai ler a Bíblia, faça pergunta para o texto. Está lendo a Bíblia? Quem escreveu esse texto? Para quem escreveu? Quando foi escrito? Né? Qual a circunstância? Assim você vai estar aprendendo mais sobre o texto. Nós somos incentivados a fazer perguntas. Né? Aliás, a Bíblia também faz muitas perguntas. A gente faz pergunta para o texto, mas a Bíblia também tem muitas perguntas. Deus, lá no princípio, Ele fez uma pergunta para Adão: onde você está? Adão, onde estás? Deus também perguntou para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Deus sabia das respostas, mas Ele queria fazer essas perguntas. Jesus também fazia pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm aí? Por que vocês são tão tímidos? Né? Ele perguntou para o cego, gente: o que você quer que eu te faça? Parece que está óbvio, né? O cego quer ver, mas ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Jesus era mestre em fazer pergunta. Jesus fazia pergunta para responder pergunta. Certa vez ele estava no templo e chegaram os fariseus. Os fariseus, vocês sabem que eles sempre queriam pegar Jesus, né? Então eles chegaram para Jesus e disseram assim: com que autoridade você faz essas coisas? Então Jesus falou assim: eu respondo, se vocês me responderem, se o batismo de João era do céu ou dos homens. Isso está registrado lá em Mateus 21, Lucas 20, Marcos também registra. Quando Jesus falou, né? Eu respondo se vocês me responderem, o batismo de João é do céu ou é dos homens? Os fariseus, espertos como eram, né? Eles se reuniram e falaram assim, agora ele pegou a gente, né? Se a gente disser que é do céu, ele vai nos falar, por que vocês não creram nele? E se a gente disser, é dos homens, o povo aqui vai nos apedrejar. Então eles falaram assim, nós não sabemos. E Jesus falou assim, então eu também não vou responder. Então Jesus era bom em fazer pergunta. Né? Ele fazia, né, pergunta para responder pergunta. Mas eu creio que a pergunta mais importante, ou uma das mais importantes, que Jesus fez, está registrada lá em Mateus 16. E nós vamos ler aqui, Mateus 16. Deixa eu dar um golinho nessa água aqui. Mateus 16, deixa eu ler aqui com vocês, dos versículos 13 ao versículo 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus perguntou, e vocês? Quem dizeis
vós que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que Jesus fez duas perguntas. Ele fez duas perguntas. Primeiro, o que os homens dizem? Os homens aqui, Jesus queria dizer assim: quem aqueles que estão lá longe, que caminham longe de mim? Quem aquelas pessoas dizem que eu sou? E eles falaram: olha, uns dizem que é Jeremias, João Batista, Elias e alguns dos profetas. Jesus não questionou, sabe por quê? Porque quem caminha longe dele não tem uma revelação correta de quem ele é. Então, quando falaram que ele era qualquer uma daquelas pessoas ali, dos profetas, ele não falou: não, eu não sou Elias, eu não sou João Batista. Ele não questionou. Por quê? Porque quem caminha longe não tem uma revelação profunda e correta. Então ele fala: e vocês? Vocês que são meus discípulos, vocês que caminham comigo, vocês que estão ao meu lado, quem vocês dizem que eu sou? Vocês perceberam? São duas perguntas. São duas perguntas, porque são duas revelações. E por que essa pergunta é como eu disse aqui, uma das perguntas mais importantes? Porque a nossa posição vai definir a nossa revelação sobre Jesus. Quem caminha longe tem uma revelação incorreta, distorcida, errada. Quem caminha perto dele tem uma revelação correta. Eu estava preparando essa palavra e eu me lembrei, nós moramos um tempo no Rio de Janeiro. E na época que nós morávamos lá, as meninas eram bem pequenas. Bela tinha, acho que 4 anos e Bia 2. Foi mais ou menos nessa fase, de 4 a 8 anos da Bela e de 2 a 6 anos da Bia. Foi a época que nós moramos no Rio. E todo mundo que ia lá nos visitar queria ir no Cristo Redentor. A gente sempre levava, era o mesmo roteiro: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, né? Chegou uma época que chegou o irmão do Emerson lá, Alberto, foi nos visitar, e a Bela falou assim: eu não aguento mais ir no Cristo Redentor. Ela falava Redentor. Eu não aguento mais ir no Cristo Redentor. Todo mundo que vem aqui, a gente tem que ir lá nesse Cristo Redentor. E eu fiquei me lembrando disso, porque a gente ia, e quando a gente está lá embaixo, chegando, a gente olha, ele lá naquele corcovado, naquela pedra assim, né? Ele está lá tão pequenininho. Quantos aqui já foram lá no Cristo Redentor? Quantos já foram? Pode levantar a mão? Tem um número bom, muitos não foram. Mas quando a gente sobe, vai subindo, e quando a gente chega lá, gente, a gente olha, mas é uma coisa enorme, enorme. Quanto mais perto do Cristo, que é o Redentor, nós estivermos, maior será a nossa revelação sobre Ele, mais profunda. Se estivermos longe, a revelação vai ser limitada. Então, meu irmão, a sua posição em relação a Jesus vai definir a sua revelação. Se você quer fluir nele, se você quer ter... Bom, nós ainda estamos em março, né? O março está acabando, mas se você quer ter um ano abençoado, se você quer ter um ano cheio da presença, do mover, do fluir de Deus, uma vida, independente do ano, quer esse ano, outro ano, quer ter uma vida de graça, de glória, de poder, de unção, uma vida diferente, você precisa entender que você precisa caminhar perto de Jesus. Não tem como estar distante e receber revelação sobre Ele. E aquela revelação que você teve lá em 1900 antigamente, a gente vai perceber aqui hoje que é tudo tão dinâmico, que tem sempre coisas novas para a gente aprender e para a gente conhecer. E talvez por isso, essa pergunta de Jesus é tão importante. Nós iremos receber a revelação de Cristo a partir da posição que estamos nele. Fala para quem está do seu lado aí, qual é a sua revelação sobre Jesus? Pergunta aí, qual é a sua revelação? O quanto você conhece sobre Jesus? Quanto você conhece sobre Jesus? Mas é conhecer de se relacionar, não é o que a religião te ensinou. Porque muitas pessoas conhecem muito, sabe tudo, falam muita coisa na ponta da língua, mas é da religião, é da liturgia. É igual aquele povo que estava lá na festa dos tabernáculos. Conhecem a liturgia, conhecem a religião,
mas não conhecem de verdade o Cristo, a fonte da água viva. Então você precisa entender que você precisa se aproximar dele para conhecê-lo melhor, para ter revelações profundas sobre ele. Eu acho lindo, eu não sei quantos aqui já leram a carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é um resumo sobre Cristo, vamos dizer assim, é um compilado. É lindo como Paulo descreve Jesus ali para os crentes daquela igreja. Você vai ver lá no versículo 13, ele fala, porque o capítulo 1 é uma poesia sobre Jesus. Ele fala, ele nos resgatou do poder das trevas, ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e ele mantém tudo em harmonia. É lindo, é maravilhoso, é uma poesia, é uma declaração linda sobre quem Jesus é. E lá no capítulo 3, no versículo 11, no finalzinho, ele diz assim: Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é tudo em todos. E é assim que nós precisamos nos mover e conhecer. Meu desejo é que nesta noite você possa fazer uma análise, uma autoanálise, e tentar identificar qual a revelação que você tem do Senhor, e buscar conhecê-lo. Sabe, nós temos 4 evangelhos. A Bíblia nos deixou 4 evangelhos. É interessante que cada um dos evangelhos tem uma perspectiva sobre Jesus, descreve Jesus de uma maneira. Eu gosto muito de ler os evangelhos, gosto de ler a Bíblia toda, mas os evangelhos, a gente tem, parece que a gente está ali, caminhando mesmo do lado dele. Mateus era judeu, e Mateus escreveu para um povo judeu. Os judeus esperavam um rei, esperavam um Messias. Então, Mateus descreve Jesus como um rei. Por isso ele coloca lá uma genealogia, e ele faz questão de dizer que ele é da genealogia do rei Davi. Ele não é um qualquer um, ele é um soberano. Ele faz parte daquela genealogia, ele faz parte do trono. Então, Mateus vai descrevendo Jesus ali como rei. Aí vem Marcos descreve Jesus como um servo. Ele escreve para os romanos. Os romanos adoravam César. E Marcos quis dizer assim, olha, vocês acham que o melhor é César que está lá sendo adorado? Não. O mais importante é aquele que serve. Jesus veio como servo. Então, Marcos coloca Jesus como servo. E ele dá muita ênfase, maior é o que serve. Aí vem Lucas. Lucas era um grego, Lucas era um gentil. E Lucas escreve para os gentios. Então, os gentios achavam que a salvação era só dos judeus. Então, Lucas começa a falar que Jesus é o Filho do homem. É o homem perfeito. Então ele começa a falar, e ele é o Filho do homem, e ele faz uma genealogia, e a genealogia não vai até Davi ou Abraão, a genealogia que Lucas coloca vai até Adão, porque ele fala, ele é homem, ele é o Filho do homem, ele é o homem perfeito. Aí vem João, e João muda toda a perspectiva. Ele tem uma visão diferente sobre Jesus, e ele não começa falando sobre o que Jesus fez, mas ele começa falando sobre o que Jesus é. Ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava desde o princípio, ele criou todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se faria. Ele está ali desde o princípio, e ele vai escrevendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. E ele vai descrevendo, ele não se preocupa. Não que está errado em dizer que Jesus fez. Não está errado. E os evangelhos mostram todos os milagres, tudo que Jesus fez, o poder dele é tremendo. Mas João quer mostrar quem ele é. E é em João que nós temos as 7 declarações do próprio Jesus dizendo, eu sou.
Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E ele vai declarando, e ele vai escrevendo, e ele vai declarando quem Jesus é. Quem Jesus é. Por que será? O que João queria ensinar para a gente, meus irmãos? Sabe o que João queria ensinar? Ele queria dizer, olha, está na hora de vocês pararem de buscá-lo só quando vocês precisam de alguma coisa. Está na hora de vocês quererem, desejarem. Está na hora de vocês buscá-lo pelo que ele é. Não pelo que ele faz, não pelo que ele pode dar a vocês. Está na hora de vocês buscá-lo intensamente. Não só quando você precisa de alguma coisa. Estou precisando de alguma coisa, eu preciso orar. Né? Eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso orar. Não, meu irmão, você precisa acordar já orando. Você já precisa começar o seu dia colocando a sua vida diante de Deus. Porque sem Ele você não é nada. Eu não sou nada sem Ele. E é isso que João quer ensinar, que é isso que nós devemos, é dessa forma que nós devemos olhar para Jesus, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Sabe que a Bíblia tem mais de 300 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, preparando o mundo para recebê-lo. Tudo aponta para Jesus, tudo, todas aquelas profecias. Se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus. Tem as meninas que eu discipulo que falam assim, que não gostam de ler o Antigo Testamento, né? Que o Antigo Testamento às vezes é chato, é assim. Não. Eu falo assim, começa a olhar, começa a ler o Velho Testamento procurando Jesus. Sabe, não tem aquele negócio de Pokémon que tinha, que ficava procurando? Desculpa a comparação, tá? Mas assim, começa a ler o Antigo Testamento procurando Jesus, porque você vai ver Jesus em todo momento. Você vai ver Jesus em todos os momentos. Ele está ali. Ele está ali. Então, entre tantos nomes, entre tantas designações que a Bíblia fala sobre Jesus, uma das que a Bíblia cita, e que nós vamos falar aqui hoje, continuar falando, é que Ele mesmo fala que Ele é a água viva. Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. E a Bíblia está repleta de textos, colocando Jesus como a água viva. Né? Como eu disse, e nós vamos ver alguns textos aqui. O Salmo 23, um salmo muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva às águas de descanso. Ezequiel 47 fala de um rio que desce da base do trono. Nós cantamos aqui sobre o rio de Deus. Salmo 46 também, se eu não me engano, versículo 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando sobre Jesus. E existem vários textos. Porém, os textos que nós lemos aqui, em João 4 e João 7, Jesus se declara como a fonte de água viva, como a água viva. Então, eu falei no início que, quando a gente faz pergunta, a gente aprende, né? Então, eu gostaria, assim, de, olhando para esses textos, fazer uma pergunta aqui para mim mesmo, para nós. O que será que Jesus queria dizer quando ele falou que ele era a fonte de água viva? Qual será a relação que a gente pode fazer entre a água e Jesus? São perguntas. Então, eu gostaria que a gente olhasse para esses dois textos que a gente leu, para a gente tentar perceber algumas coisas que Jesus queria dizer quando ele falou, eu sou a fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer saber? Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode perceber, que eu anotei aqui, a água é vital. A água é vital. Alguém consegue viver sem água? Não. Quem aqui faz jejum, né? Entende? Sem alimento, a gente até fica algum tempo. A gente fica alguns dias sem alimento. E quando você começa a fazer jejum, você fica assim, 12 horas, parece que é uma eternidade, né? Ai, quase não está aguentando.
Primeira vez que eu fui fazer jejum, um jejum mais prolongado, eu falei assim, eu vou fazer o jejum só de comida, vou beber, né? Mas assim, falei, não vou beber só água, não. Gente, eu bebi tanta água, muito energético. Eu falei assim, gente, eu não bebia só água, não, eu bebia energético, eu bebia suco, eu bebia café. Eu disse, gente, esse jejum está meio furado, né? Mas quando a gente começa a avançar, a crescer na questão do jejum, a gente percebe que a gente consegue ficar sem comida. Tem pessoas que ficam 3, 7, 21, 40 dias, mas sem água nós não conseguimos. Sem água nós desidratamos, nós morremos. E quando Jesus fala que Ele é a água, Ele quer dizer, eu sou vital. Sem mim, vocês não vão sobreviver. Vocês não conseguem viver. Sabe? Era isso que Ele queria ensinar. Sem água, nós morremos. O interessante é que no texto de João 7, quando Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus estava falando para religiosos. Era o povo que estava celebrando a festa dos tabernáculos. Ele estava falando para religiosos. Mas quando ele fala naquele poço para aquela mulher samaritana, que era uma prostituta, como eles diziam, ele estava falando para uma descrente. Ela não conhecia, ela não cria no Messias. Então, o que Jesus queria ensinar? Ele é vital para quem crê, e Ele é vital para quem não crê. Ele é vital para todos. Muitos ainda não sabem disso. Muitos não creem, não entendem. Mas Ele é vital. Mas Jesus não é aquela água que a gente pega assim, ó, dá um gole, molha a garganta e está bem. Ele não é uma água para a gente ir lá de vez em quando dar um mergulho quando a gente está com calor. Não. Ele é uma água para a gente beber todo o tempo. Ele é uma água para a gente ter desespero. É como diz o salmista no Salmo 42:1. Como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti. É um desespero. É um desespero. Você fala assim, gente, hoje eu não tive com meu Deus, hoje eu não tive com Jesus. E você ter saudade, ter um desespero, você se sentir seco, ressecado, desidratado. Isso que ele queria ensinar. Eu sou vital para você. Eu sou vital. Mas a água também fala de purificação. Vou fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de perguntas, né? Mas não precisa responder, não. Você tomou banho para vir para cá hoje? Amém? Tomou banho? Dá uma cheirada aí. Quem está do lado aí. Se bem que isso não quer dizer nada, né? Só com o perfuminho lá e dá uma enganada, né? Mas quando a gente pensa em purificação, em limpeza, a gente pensa na água, não tem jeito, né? A gente sempre, quando fala purificação, logo lembra da água. Jesus queria ensinar. É Ele quem nos purifica. É Ele quem nos purifica. É claro que a gente falou aqui do banho, mas o que Ele está falando não é de uma limpeza externa. Ele está falando de uma limpeza interna. Ele é um Deus santo. Então, para andar com Ele, nós precisamos ser santos. Para estar diante da presença dEle. Porque a Bíblia diz, Isaías 59:2, que quando a gente chega diante dEle, os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. E Ele esconde de nós a face. Porque o pecado fere a santidade dEle. Então, Ele é a água que purifica. Davi, quando pecou, lá no Salmo 52, ele chega diante de Deus e ele fala assim, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconheceu que ele precisava dessa água para limpá-lo. Precisava da água de Deus para limpá-lo de todas as suas iniquidades, do seu pecado. Davi tinha pecado de maneira terrível diante do Senhor, mas se arrependeu. E ele encontrou graça e favor de Deus. Mas ele se arrependeu, ele confessou o pecado. E ele falou, Senhor, lava-me, purifica-me. A água da qual Jesus fala, é a água que nos purifica. Zacarias 13:1, é um texto lindíssimo. Naquele dia, esse texto, está aqui. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para remover o pecado e a impureza.
Gente, naquele dia haverá uma fonte aberta. A fonte está aberta aqui hoje. Porque Jesus está aqui. Essa fonte está aberta aqui hoje para remover o pecado, para remover a impureza. Porque para estarmos perto dele, para termos a revelação dele, nós precisamos estar limpos. E ele é a água que nos purifica. Talvez você tenha algum pecado de estimação. Talvez você esteja lutando, querendo abandonar um pecado, um vício. Talvez você tenha lutado. Mas sozinho nós não conseguimos. Pelo nosso braço, nós não conseguimos. Nós precisamos das águas de Jesus. Só Ele pode purificar. Quando nós tentamos pelo nosso braço, a gente consegue por um tempo. Mas depois a gente cai de novo. Talvez o ano começou e você falou assim, não, esse ano eu vou abandonar esse pecado. Só que o pecado não te abandona e está lá colado em você. Enquanto você não for às águas, a fonte de água, para se purificar, você não vai conseguir. Mas existe uma fonte aberta aqui, para remover o pecado e a impureza. Deus é um Deus santo. E para estarmos perto dele, precisamos estar em santidade. Amém? Em terceiro lugar, né? Em terceiro lugar, a água é viva. Jesus não fala que ele é água, ele fala que ele é água viva. E aí eu fui estudar, falei assim, será que existe água morta, né? Água viva. E o que eu aprendi? Água é isso. Isso é água. Grande descoberta, né? E a água viva é a água corrente. É a água do rio. É a água viva. Existe uma máxima que diz assim, ninguém mergulha, como que é? No mesmo rio 2 vezes. Né? Porque quando você mergulha, quando você volta para mergulhar, aquela água já foi embora e já tem outra água passando ali. Né? Quando Jesus fala que ele é água viva, é isso que ele quer dizer, ele é dinâmico. Ele está em movimento. O que você aprendeu ontem, já ficou para trás. Continua valioso, continua precioso, mas já ficou. Hoje ele tem uma coisa nova e diferente para você. A água é água viva. Cada dia, todo dia é uma água diferente. É isso que ele quer ensinar. Você precisa beber da minha água todos os dias. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala, eu sou água viva. Eu sou água viva. É isso que ele quer nos ensinar. Apocalipse 7:17 diz, pois o cordeiro que se encontra no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará para as fontes de água viva. Gente, é lindo demais. Paulo também diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, essa carne, essa casca, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Gente, é de dia em dia. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Então, água viva, é dinâmico. Hoje, ele tem um banquete aqui para você, mas amanhã, ele tem outro banquete para você na sua casa. É só você abrir a Bíblia, é só você abrir a palavra. Amanhã, depois de amanhã, todo dia, ele tem algo novo para você. Amém? Em quarto lugar, a água jorra. A água jorra. O que isso quer dizer? Nós falamos que a água é vital. Nós não vivemos sem ela. A água purifica. A água é viva. E a água jorra. Isso diz respeito à nossa missão. É a nossa missão. Você recebe essa água, mas você precisa compartilhar dessa água. O que ele falou para aquela mulher? O que ele falou primeiro para aqueles religiosos? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas precisam fluir. Nós cantamos aqui, rio de Deus, suba pelos montes. Como que essa água vai subir? É você que vai subir. Rio de Deus, rompa as prisões, rompa as grades. É você, sou eu, é através de nós. Então a água que jorra é a nossa missão, nós devemos compartilhar. Quando ele fala para aquela mulher, se você beber dessa água, ela não vai só matar a sua sede, mas vai acontecer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aqueles discípulos ficaram naquela cidade, acho que o dia todo, foram buscar alimentos, os discípulos de Jesus, e nenhuma alma, eles não trouxeram nenhuma alma para Jesus. Mas aquela mulher sedenta, conheceu a fonte de água. A Bíblia diz, lá no final desse capítulo 4, que muitos receberam Jesus através do testemunho dela, porque a água jorrou
A água foi. Quando ela falou assim, olha, Jacó é o nosso pai, ele nos deu essa fonte. Ele bebeu, deu aos seus filhos e deu ao seu gado. Quando Jesus falou que do interior dela fluiria uma fonte que ia jorrar, o que Jesus estava querendo dizer? Jacó bebeu, Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram nas 12 tribos, que se tornou o povo de Deus. O que Jesus queria dizer para aquela mulher? Dentro de você vai jorrar uma fonte, você vai gerar filhos e filhas espirituais, filhos que vão para as nações, através de você, de dentro de você, essa fonte vai jorrar, e você vai gerar filhos e filhas. Quantos filhos e filhas você tem gerado? Essa fonte que está aí dentro, querendo romper, fluir e jorrar, ela está represada? Essa fonte precisa fluir. É isso que Jesus queria dizer. É uma fonte que jorra, ela não fica parada, ela não fica represada, ela jorra para a vida eterna. Como eu disse, aquela mulher, ela chegou na cidade, ela começou a falar, e muitos quiseram conhecer Jesus. E Jesus precisou ficar mais 3 dias com eles, porque todo mundo queria ouvir falar, todo mundo queria conhecê-lo naquela cidade, através do testemunho daquela mulher. Glória a Deus. Nossa, falei muito rápido, né? Deixa eu diminuir aqui a rotatividade aqui, deixa eu diminuir aqui, que acho que eu estou no 2.0. Vocês estão entendendo, gente? Está dando para entender? Esses dias uma pessoa me parou ali embaixo e falou assim, vou dar esse exemplo aqui, só para descontrair um pouco. Falou assim, eu gosto quando você prega porque você fala rapidinho, igual a mim. Eu falei assim, você fala rapidinho, você é rapidinho. Eu falei assim, não, irmão, mas eu não quero falar rapidinho, eu quero falar mais devagar. É porque quando eu vejo, eu já estou falando rapidinho, né? Então, às vezes, eu tenho que diminuir aqui, colocar no 1.0. Mas, se vocês estão entendendo, tá bom, né? Estão entendendo, tá bom. Nós já estamos acabando, gente, só falta mais 10 pontos. Brincadeira, né? Estamos acabando, já estou acabando. Em quinto lugar, a água que Jesus está falando aqui é uma água que gera unidade. Gera unidade. Interessante porque no Antigo Testamento, o rio era um local de encontro das pessoas. Todos iam até o rio para buscar água, né? Eles iam lá com o mesmo propósito. É interessante quando a gente assiste essas novelas assim da Bíblia, né? Você vê lá o povo no rio lavando roupa, pegando água, né? Então o rio era um ponto de encontro. Todos iam lá com aquele mesmo propósito, era uma unidade ali, o povo se juntava. Tem até um texto, está lá em Atos 16, quando Paulo chega em Filipos. Provavelmente Filipos não tinha sinagoga, porque lá em Atos 16, versículo 13, ele fala que eles foram para um lugar onde tinha um rio, porque era um lugar de oração. E se reuniam também lá perto do rio para orar. Lá em Filipos. Então, a água gerava essa unidade. Tem um texto na Bíblia muito interessante, depois você pode ler em casa, está lá em Gênesis 29. É quando Jacó chega lá nas terras do sogro dele, Labão, e ele para diante de um poço, diante de uma fonte. E aí ele vê que tem alguns pastores lá, e ele pede para aqueles pastores removerem a pedra, porque geralmente era um poço grande, era uma pedra grande, uma única pessoa não conseguia remover aquela pedra. Então eles se juntavam e removiam a pedra. Aí já fala de uma certa unidade, né? Então ele chegou e pediu para eles removerem aquela pedra para ele beber a água. E os pastores falam assim, nós não podemos remover essa pedra. Nós só podemos remover a pedra quando todos os rebanhos estiverem aqui, na fonte. Então, o texto diz que chegou Raquel, e aí todos os rebanhos estavam ali. Por quê? A ovelha, ela tem dificuldade de beber água. E a ovelha não bebe água suja. Está ouvindo, ovelhas? Nós não podemos beber água suja. A ovelha não bebe água suja. Se eles abrissem ali a boca do poço, e algumas ovelhas só bebessem, a água ia ficar suja, e as outras ovelhas não beberiam da água. O que nós podemos aprender? Quando todos os rebanhos estiverem unidos, a pedra será removida e a água será liberada.
A água será liberada aqui na unidade. Tem coisas que você está pedindo a Deus. E Deus quer liberar na unidade, no coletivo, na igreja. Tem coisas que Ele só vai fazer na unidade. Então, você precisa prestar atenção. Eu ouvi um pastor pregando e ele falou assim, que Deus não abençoou Jacó, porque Jacó é uma pessoa, ele abençoou Israel, que é uma nação. Então, a bênção está na unidade. O Salmo 133 diz, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Não é um fofocando do outro. Não é um falando mal do outro pelas costas. Se alguém chegar para falar mal de um irmão perto de você, fale assim, irmão, vem cá, vamos lá conversar com esse irmão. Não dê o seu ouvido. Não dê o seu ouvido. Nós precisamos estar unidos. Quando os rebanhos estiverem unidos, a pedra será tirada e a água será liberada. O rio de Deus, Ele quer liberar essa água, mas Ele vai liberar na unidade. Ouça seus pastores, ouçam seus líderes. Não seja rebelde. Interessante, eu falei que a Bíblia fala muito de água. Isaac na Bíblia, ele é a tipologia do noivo. E Rebeca é a tipologia da noiva. Você sabe que a igreja é a noiva de Cristo. E Abraão falou para o servo dele, que é a tipologia do Espírito Santo, vai buscar uma noiva para o meu filho. E onde ele encontrou essa noiva? Tcharam! Na fonte. O servo encontrou Rebeca na fonte. E ali o casamento foi acertado. Então, Senhor, nós somos a noiva. Nós precisamos estar na fonte, bebendo desta água, mas em unidade. Jesus não vem para buscar você, viu, Rafa? Chocou? Não. Ele vem para buscar a igreja. Ele vem para buscar a noiva. A Bíblia não fala, eu vou buscar você, meu servo. Não. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja. Hoje a gente tem uma mentira de Satanás. Pessoas querendo andar sozinhas e falando, eu sou a igreja. Não, meu irmão, você já viu uma perna andando sozinha por aí? Você já viu um braço andando sozinho por aí? Não. Você é o corpo, faz parte do corpo. Eu sou uma orelha, o Lela é um olho, o Kislon é o braço, o outro é o coração. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja quando estamos ligados no cabeça. Cabeça, ombro, né? Joelho, pé, não tem? Cabeça. Então é ali que o Senhor ordena a bênção. Então, fique ligado. O Senhor quer derramar sobre a sua vida, mas Ele quer fazer na unidade. Tá? Vamos terminar? Já deu, né? Está na hora, pastor? Está na hora? Então, vamos lá. Último ponto. Resgate, vamos para a fonte? Vamos juntos para a fonte, resgate? Amém? Quem está disposto, resgate? Vamos caminhar juntos em unidade. Vamos beber dessa água que purifica, que jorra, que é viva, que é vital. Vamos caminhar juntos, igreja. Juntos. Quando Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão, não é contra mim, não é contra o irmão ali, não, é contra a igreja. É contra a igreja, tá? Então, vamos lá, último ponto, a água é um símbolo de restauração, de renovo. Quando Jesus fala que Ele é água, o que Ele quer dizer? Eu sou o que pode restaurar você. Sabe uma plantinha? Eu até tirei a foto, mas eu não passei nem para os irmãos. Eu tenho uma planta que eu ganhei, e na semana passada ela estava assim, ela é grande, no pote, ela fica toda em pezinho, ela estava toda assim, murchinha para baixo. Tinha esquecido de colocar água. Eu coloquei água na planta, no outro dia ela estava toda em pé de novo, assim. Impressionante, quando você coloca a água, é porque eu e as plantas, a gente não se conversa assim muito bem, né, Zezé? Zezé é fera nas plantas, mas eu e as plantas, só aquelas permanentes, né, como diz Claudinha, né, cadê Claudinha? Permanentes, né, que não é artificial não, é permanente, tá, gente? Não é artificial. Então, você coloca a água, logo ela fica renovada. A água de Cristo, ela traz renovo para a gente. Entre tantas
tantos textos, tem um texto que na hora veio na minha mente, assim, quando eu estava escrevendo. Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É um texto, gente, se você olhar para o contexto, aquele povo ficou 70 anos no exílio. E aí, eles foram liberados para voltar para a terra deles. Só que a terra deles estava toda destruída. Toda destruída, não tinha nada. O templo foi destruído, o muro foi destruído, provavelmente as casas deles tinham sido destruídas. E eles estavam voltando, depois de 70 anos longe de casa. Pensa aí, você 70 anos fora da sua casa e de repente volta. O que te espera? É destruição, né? E eles vinham, e celebrando, e declarando os salmos. Então eles falaram, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Você já se perguntou o que são as torrentes do Neguebe? Eu tenho um amigo que ele fala que torrentes do Neguebe é Coca-Cola, né? Coca-Cola é as torrentes do Neguebe. Torrentes do Neguebe é um deserto. Um deserto. Aquele povo estava num ambiente de deserto, de crise, voltando para casa depois de 70 anos exilados num outro país, um país bem distante ao norte. Então eles vinham com essa esperança. E o deserto do Neguebe, depois em casa, não olha agora não, no celular não, mas em casa depois, você olha, pesquisa lá na internet, no nosso amigo GPT, né, que ele vai falar tudo para você do Neguebe. Neguebe é muito interessante, é um deserto. Ele ocupa 60% mais ou menos do território de Israel. Então, é muito seco. Neguebe significa seco, ressecado. O significado, só para você ter uma ideia. Não é só seco, é seco e ressecado. É o significado de Neguebe. E não é um deserto, não tem aqueles desertos bonitos que você vê assim na televisão, cheio de areinha, assim, deserto Saara, aquela monte de areia, não é bonito? Não é não, é pedregulho, é uma coisa de terra, pedra, sabe? É uma coisa assim feia até. Mas eles queriam ser restaurados como as torrentes do Neguebe, que estranho. E aí eu fui pesquisar. Gente, eu gostaria que vocês assistissem aqui um videozinho. É bem curtinho, mas para falar sobre isso. Esse é o Neguebe, é um deserto. É um deserto. E em algum momento, você está vendo uma aguinha descendo? Você está vendo aqui? Em algum momento, inesperadamente, começa a descer algumas águas. Essas águas são chuvas que ficam presas nas regiões mais altas, e em algum momento elas vêm. E essas águas vão inundando aquele deserto. Essas pessoas aí são turistas que vão para assistir. E essas águas começam a descer, a descer, a descer, e elas se tornam uma grande correnteza. Grande, um volume muito grande. Começa bem pouquinho, mas de repente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e elas vão escorrendo. Essas são as torrentes do Neguebe. E acontece de maneira inesperada, quando ninguém espera. Às vezes as pessoas vão lá para ver e não conseguem ver. Outros estão lá na hora que isso acontece. E de repente o deserto é inundado de águas, de correntes de águas. Te parece alguma coisa? Talvez a nossa vida esteja assim como um deserto, cheio de pedras, de pedregulhos. E vocês acreditam? Isso não é imagem criada por inteligência artificial, tá? São imagens verdadeiras. Depois de um tempo, o deserto floresce. Pode colocar aquela imagem dessas flores? Essas flores, elas nascem lá nessa região do Neguebe, no período de janeiro e fevereiro. São as anêmonas. E as pessoas vêm de vários lugares do mundo para ver. Existe um festival, o Festival Sul Vermelho, que acontece lá. E as pessoas vão para verem essas flores que surgem no deserto, depois que as águas passam. Quando as águas passam, sementes que estavam lá adormecidas, elas brotam e formam essa paisagem lindíssima. Essa paisagem lindíssima. O que o Senhor quer nos ensinar? Não importa como a nossa vida esteja, por pior que seja, que esteja, no mais deserto, o mais árido, o mais destruído, o Senhor quer trazer o renovo com as águas dele. O Senhor quer passar. Tem aquela expressão, o deserto vai florescer? É isso daí, o deserto florescendo. Tem um texto muito lindo, eu quero ler aqui, está em Isaías 44:3, eu vou pedir o pessoal do louvor para subir.
Isaías 44:3, pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre as futuras gerações. O Senhor vai derramar água sobre um tipo de pessoa, os sedentos. Você precisa ter sede. Ele vai derramar água sobre o sedento. E essa água, ela vai purificar, vai trazer vida para você. Essa água vai trazer renovo, essa água vai jorrar, essa água vai trazer unidade. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Aquela mulher samaritana que nós lemos em João 4, ela quis, ela falou, Senhor, me dá de beber dessa água, eu quero beber dessa água. Eu quero beber. Ela não tinha entendido ainda. Ela falou assim, eu quero beber porque eu não quero voltar aqui para tirar água. Então o Senhor explicou, não, essa água é uma água diferente. Essa água da fonte, do poço, você bebe e você volta a ter sede. Mas a água que eu dou é uma água diferente. Você nunca mais vai ter sede. E é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer trazer gerar essa expectativa no seu coração e esse desejo de beber das suas águas. Gui, vamos cantar aquele pedacinho? Só aquele pedaço da música? Nós vamos cantar novamente. Queria que você ficasse de pé. Queria que você ficasse de pé. Cristo, fonte... Se eu cantar, eu vou humilhar os meninos aqui, então eu não vou nem cantar, né? Eu ia cantar, mas daí eu falei, não, vou humilhar, então não vou cantar não, tá? Eu queria que você fechasse seus olhos. Cristo, Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Ele é o único que pode mudar a nossa história, renovar a nossa vida. Essa música que nós cantamos, nós vamos repetir, mas não toda, um pedaço dela. Eu gostaria que você declarasse, mas ora aí, feche os seus olhos, vai cantando, vai analisando a sua vida. Nós estamos aqui diante do Rei dos Reis, diante da fonte da água da vida. Eu não queria que você saísse daqui da mesma forma. Eu tenho certeza que Ele também não. Ele quer passar com essas águas aqui. Nós cantamos, deixa fluir o rio de Deus. Pai de amor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Doce Jesus, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Eles estão aqui, a Trindade está aqui. Mas Ele precisa que você queira isso na sua vida. Você queira essa mudança, essa restauração. Vamos declarar? Jesus, qual é a revelação que você tem sobre Jesus? Você tem a revelação de quem caminha longe ou de quem caminha perto dele?
Cristo és tudo que Deus pode nos dar. Eu gostaria de convidar os sedentos para virem aqui na frente. Se você quer se colocar diante do Senhor e orar, se você quer essas águas na sua vida, vem aqui na frente. Vamos orar, vamos buscar do Senhor essas fontes. Existe uma fonte aberta aqui. Se você quer vir aqui, venha, vamos orar nas fontes. Meu irmão, não perca essa oportunidade não, tá? Não perca a oportunidade. O Senhor quer passar com as águas na sua vida, tirar a aridez. Quer tirar a aridez que está na sua vida. Ele quer te dar uma vida frutífera. Nós orarmos pelas pessoas que estão aqui, eu gostaria de dar uma oportunidade de fazer um convite para você que ainda não tem essa fonte dentro de você. Se você não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não abriu seu coração e recebeu Jesus, você não tem essa fonte. Eu sinto te dizer, porque ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, aquele que recebe, que abre, que diz: Senhor, eu quero essa fonte. Recebe essa fonte. Então, se você está aqui, tem alguém aqui, eu não estou conseguindo ver não, tá? Não estou conseguindo ver não. Mas se tem alguém aqui que não recebeu o Senhor ainda e quer receber o Senhor, quer ter essa fonte de águas vivas dentro de você, jorrando para a vida eterna, levanta sua mão ou vem aqui na frente. Desse lado aqui de cá, se alguém não tem o Senhor Jesus, não recebeu, não confessou publicamente, a palavra diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, se você quer confessar, quer declarar que eu quero Jesus na minha vida, eu quero conhecer essa beleza que eu ainda não vi, eu quero essa fonte jorrando de dentro da minha vida, vem aqui na frente. Tem alguém? Eu gostaria de pedir os pastores para orarem pelas pessoas que estão aqui, por gentileza. E se você quiser vir, ainda tem tempo, tá bom? É uma oportunidade que o Senhor dá para você. Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. É a coisa mais preciosa. E quando a gente não recebe, nós estamos perdendo um grande tesouro. Gostaria de pedir a você, igreja, que ore, que interceda, porque nesta hora há uma luta muito grande. Muitas vezes a pessoa até quer vir, mas sente vergonha, sente medo, fica constrangida. Então ore, para que o inimigo não impeça que o Senhor liberte vidas nesta noite. Nosso Deus é mais poderoso, mas o Senhor, Ele nos dá a chance de aceitarmos ou não. Então ore, igreja.
Ore, interceda. Querido, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós declaramos que Cristo é tudo, Senhor. Como diz a palavra em Colossenses, Cristo é tudo e em todos. O Senhor é o maior, é o Rei soberano, grande, poderoso. Nós queremos declarar, Pai, eu quero declarar, Tu és a fonte dentro da minha vida, Senhor. E eu quero beber a cada dia das Tuas águas, ó Deus. Pai, nós acabamos de cantar, Cristo, quero conhecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos aqui nesta noite. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor gere em cada coração uma sede, Deus. Sede pelo Senhor, Pai. Deus, aqueles que estão secos, aqueles que estão quase desidratando, Senhor. Pai, que o Senhor, com a Tua graça, Deus, visite esses corações, ó Pai. Muitos não vieram aqui, mas eu sei que tem muita gente, Deus, que precisa se lançar nestes rios. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Desperta essa igreja, Pai. Uma igreja apaixonada. Uma igreja que vai à fonte para beber das águas. Ah, Senhor, quantos perdem a oportunidade, Pai. Ah, Senhor, obrigada, Pai. O Senhor está aqui nesta noite. E nós queremos, ó Pai, queremos beber dessas águas. Queremos que as Tuas águas passem na nossa vida. Passem nas vidas que estão aqui, Pai. Distantes do Senhor, que tem uma revelação errada, Pai. Pessoas que caminham distante do Senhor. Deus, queremos ter uma revelação correta do Senhor. Queremos estar perto de Ti. Queremos, ó Deus, ter revelações profundas com o Senhor dia após dia. E que o Senhor gere em cada coração aqui essa sede e essa fome pela Tua presença, Pai. Sem essa fome, sem essa sede, Deus, nada vai acontecer. Porque Tua palavra diz que o Senhor vai derramar água sobre o sedento. Por isso, Deus, eu oro pelos meus irmãos. Eu clamo. Eu Te agradeço por aqueles que vieram aqui à frente, e que nessa semana coisas grandes e tremendas aconteçam na vida, Deus, de cada um deles, Pai. Que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre, que o Senhor fale, que o Senhor atraia, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos conhecê-lo mais e mais, porque Tu és, ó Pai, Tu és o pão da vida, Tu és a luz do mundo, Tu és, ó Pai, o bom pastor. Tu és a videira verdadeira. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a porta das ovelhas. O Senhor é o nosso Deus, o nosso amado, desejado da nossa alma. E nós Te rendemos graças, ó Pai. Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do doce Espírito Santo esteja presente em cada vida, alcance cada coração neste dia e nessa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.